Estamos de volta. Teremos agora um estudo de caso, também no formato de talk show. Sabemos que a falta de visibilidade é um dos grandes desafios para os profissionais de segurança e a Cielo vai contar como resolveu esse problema em 4 passos. Nesta história de sucesso, vamos entender como a empresa protegeu acessos críticos de usuários internos, de fornecedores e também de terceiros. Vamos receber aqui no palco a dupla que vai apresentar essa história de sucesso. Com o nosso calor, por gentileza, recebamos o Cyber Security Manager da Cielo, Marcelo Miranda. Obrigado. E a Sales Executive da PuriPoint, Karen Janotti. Muito bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? E aí, como será esse talk show? Vai ser um bate-papo, então fiquem à vontade, boa apresentação para vocês. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. É um prazer estar aqui em nome da PuriPoint, junto com o Marcelo, para contar essa história de sucesso. Para a gente que acompanha os clientes todos os dias, a gente sabe quão difícil é a vida de cyber. E cada vez mais difícil responder o que está acontecendo dentro do ambiente de vocês, o que é devido, o que deveria ser acessado, o que não deveria ser acessado. E aí aqui a gente cai na pergunta de 1 milhão, né? Como responder às demandas do negócio, às necessidades do negócio, sem perder a visibilidade ou a gestão? E aí, buscando essa resposta, a Cielo foi muito além e extrapolou toda a parte de visibilidade. Espera aí só um pouquinho. Ih, não está. Pessoas, não estou conseguindo passar o slide, né, para acompanhar. Ela foi muito além da parte de visibilidade e extrapolou todas as nossas expectativas, pensando em responder essa pergunta inquietante. E hoje o Marcelo vai contar um pouco dessa jornada. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho da nossa jornada, né, em busca dessa visibilidade, né, desse aumento de visibilidade. Eu sou gerente operacional de cibersegurança da Cielo e é nosso papel ali, né, tá na camada de proteção da companhia, né? Então, a visibilidade para a gente é muito importante. E como há uma grande dificuldade de você restringir acesso crítico, porque ele é necessário, né, existe a necessidade do negócio, a gente foi por alguns caminhos, olhando o cenário da Cielo, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, do que a gente tinha enquanto cenário, que era um cenário em que estações falavam diretamente com os servidores, dentro do ambiente controlado, dentro da companhia. E aí veio o advento da pandemia, as máquinas já não estavam mais dentro do ambiente da empresa, elas já estavam dentro do ambiente dos terceiros, dentro do ambiente dos colaboradores, né? E esses usuários continuavam com acesso crítico acessando o nosso ambiente, né? E ali a gente entendeu uma oportunidade de dar uma visibilidade maior, né? Porque monitorar 6 mil usuários, que era o que a gente tinha, e mais terceiros, ele é um trabalho oneroso para o SOC, né? Pensando que eu queria enxergar ali naquele momento o comportamento, tá? E aí a gente foi atrás de soluções, mudar um pouquinho a nossa infraestrutura, né, em termos de desenho, em termos de acesso, né? Acho que esse foi um primeiro movimento que a gente fez para a evolução. E uma coisa que eu me lembro, numa das primeiras conversas que eu tive com o Marcelo, que ele contou a necessidade, o que eles estavam buscando, era uma certa curiosidade, né? Porque a Cielo tem diversas camadas de segurança, por que eventualmente o DLP dele, ou ainda o cofre de senhas, ou a combinação dessas outras camadas, ainda não eram o suficiente, não era o que ele esperava ter de visibilidade? A gente sempre fala que a gente busca sempre ferramentas complementares, né? Proteções complementares para a gente ter visibilidade e mitigação mais efetiva, né? Na época que a gente discutiu, a gente começou, através do meu time de Threat Intel, pesquisar o mercado e viu essa questão de insiders, né? Então, e a gente começou a notar, dentro do nosso processo de resposta a incidente, isso acontecer. A gente notar que o comportamento dos nossos usuários, ele já era um comportamento que deveria ser olhado com mais cuidado.
com mais atenção, né? Então, esse foi o que drivou aqui, né, através de números, tal, que drivou a gente a seguir com esse trabalho, né? E trazendo também a questão aqui, né, com propriedade, que era mexer na nossa infraestrutura, né? E aí a gente começou um trabalho de alterar o acesso que a gente tinha aos nossos servidores. Como a gente fez isso, né? Então, a gente implementou lá um Bastion Host e que todo o acesso a servidores críticos partiam daquele Bastion Host. E neste Bastion Host, a gente criou ele como se fosse um intermediário ali, com as mesmas características de um endpoint, com todas as seguranças possíveis. Aí a gente está falando do DLP, a gente está falando de todas as proteções, EDR, etc., e todas as proteções necessárias. Ali a gente já restringiu a visibilidade para um único ponto, que anteriormente eu teria que olhar todos os acessos que eu tinha, e a gente centralizou nesse servidor. E além desse desafio da parte de infraestrutura, né, de ter que fazer uma escolha, né, no final vocês acabaram privilegiando a visibilidade e ter mais gestão sobre esses acessos, mas também para conseguir isso vocês fizeram também um projeto para fazer essa centralização. E aí, além disso, quais foram os outros desafios para a gente conseguir fazer essa adoção? O desafio de fazer essa infraestrutura não foi nada fácil. É muito atrito com a área de infraestrutura, que você está mexendo em regra de firewall, você está falando que ninguém chega por fora do jump. Então, esse é um trabalho enorme que a gente veio fazendo, né, ao decorrer do tempo. Então, hoje, a gente conseguiu, de fato, que os acessos via RDP sejam feitos por esses servidores, né? Outro ponto que trouxe também para a gente um certo desafio foi a questão de se preocupar muito na questão do contexto que os usuários estariam olhando ali para eu tomar algumas decisões quanto ao comportamento. A gente tem uma questão de quem faz manutenção dos servidores, algumas vezes precisam extrair informação para expor elas para os fabricantes, para troubleshooting, etc., né? E geralmente a gente bloqueava ou passava dentro de um processo nosso para liberar. Com essa visibilidade, a gente acabou conseguindo isso. Um outro fator foi a questão de quando a gente foi atrás da ferramenta, o que o comportamento do usuário ia gerar de logs, de informações que eu teria que armazenar. Aí a gente tomou uma decisão, vamos para o SaaS, porque eu não tenho essa métrica, a gente não tinha, essa foi uma grande dificuldade. Qual é a métrica de eu construir esse ambiente? Não sei. Eu acho que hoje em dia uma das maiores dores quando a gente desenha um projeto de tecnologia entre a gente discutir o projeto, a gente definir, existir o projeto, o budget, a implantação, muita coisa já mudou dentro do ambiente de vocês. A gente precisa de uma certa flexibilidade. Quando a gente começou a conversar com a Cielo, a gente perguntava, tá, mas quantos usuários, quanto vocês imaginam que vai gerar de dado isso? Não teria como responder, era impossível, esse ambiente não existia, nunca foi feito dessa forma. Então, é por isso que também é importante vocês contarem com parceiros e soluções que sejam minimamente flexíveis. A gente conseguiu fazer esse trabalho e foi outra definição de infraestrutura, de criar esse ambiente de jump, justamente para que tivesse essa flexibilidade. A gente não sabe quanto a gente vai crescer, a gente, enquanto solução, a gente consegue ser flexível. A Cielo não é responsável por nada de infraestrutura da solução, porque a gente é um SaaS, e é um SaaS dedicado, isso faz bastante diferença na ponta. E aí a gente conseguiu entregar isso que a Cielo precisava, porque a gente não sai do lugar hoje, né? Antigamente a gente conseguia desenhar um projeto perguntando esses dados, hoje em dia é impossível, ninguém consegue responder isso. E até da maneira como vocês trabalham, assim, até curiosidade minha e do Marcelo aqui, quantos de vocês hoje têm no ambiente colaboradores com contratos diferentes de trabalho, que tem gente que é remoto, tem gente que é híbrido, tem gente que tem que estar no escritório, assim, quantos de vocês têm essa característica no negócio? Você pode, só para a gente não se sentir sozinho aqui. Quantos de vocês gostariam de ter mais visibilidade, mais gestão desse pessoal, agora que a gente tem que trabalhar dessa forma? Então, é por isso que a gente quis contar, não só o lado bonito da história, a gente contar como foi na prática, né? Porque nunca tem uma bala de prata só em cibersegurança. Não tem. E um desafio que a gente fala de olhar ali o comportamento do usuário, porque vocês podem se perguntar, pô, mas tem Behavioral Analytics, etc. Cara, isso gera log para o SOC, que é um absurdo, né? E a assertividade, fine tuning, direto a gente fica trabalhando, né? E quando a gente começou com a implantação, aí sim, a gente escolheu a ferramenta, né? E aí um pouco da resposta por quem escolheu o ITM, porque ele me atendia em duas frentes, tanto uma frente que eu precisava
que eu queria de fato? Eu queria ver imagem, e não queria ver log. Eu queria ver imagem. Eu queria ter imagem do que o usuário estava fazendo naquele servidor, naquele momento. Eu queria ter um histórico, eu queria ter desde o início dele até o final. Talvez vocês estão se perguntando, pô, mas aí tem cofre que faz, tem... Sim, mais uma vez, complementar, né? O cofre não vai enxergar o que a pessoa está fazendo no desktop, né? No endpoint. Ele vai enxergar o que ela está fazendo a partir da conexão com o servidor. Então, a gente complementou com essa visão de chegada na última milha ali para chegar nos servidores, né? E aí a gente foi na questão de olhar o comportamento do usuário. Será que o comportamento, ele é um comportamento malicioso? Será que o que ele está fazendo ali é o que ele deveria estar fazendo? Então, ele está numa Gmood ali fazendo uma ação. Aquela ação era da Gmood? Não, e conseguir ter um contexto também, né, Marcelo? Eles começaram fazendo uma parte de monitoração desse jump service, que eram servidores críticos desses acessos, e aí, a partir do que eles identificaram nos servidores, a coisa evoluiu. É por isso que a gente brinca que extrapolou esse projeto, foi muito além do que a gente imaginou. E aí, a gente implantou, né? Na verdade, a gente implantou, todo o caminho era esse, a gente começou a colher os frutos dos comportamentos que iam acontecendo. Tem um fato importante que... às vezes, quando você fala assim, ó, esse ambiente está sendo monitorado, né? A pessoa tem um certo cuidado de fazer algumas ações. A partir do momento da implantação do monitoramento, os usuários sabendo que eles estavam sendo monitorados, você comparando os comportamentos, mudou completamente, né? E aqui não estou dizendo nem de ações, estou dizendo simplesmente saber que você está naquele ambiente sendo monitorado, já muda o comportamento. Né? A gente vê isso na parte de plataforma de conscientização, quando os colaboradores sabem que vai ter campanha de phishing, que eles estão sendo treinados e tudo mais, a gente consegue ver que, no mínimo, tem uma redução de 30% no comportamento de clique. E acabou que a gente viu que Insider Thread não é diferente. Eles, a partir do momento que eles sabem que são monitorados e que é possível ter uma evidência, já teve uma mudança de comportamento. Sim, a mudança de comportamento foi assim notória. O que a gente usa muito a solução aqui para trazer para vocês um pouco real, ela alimenta muito o meu processo de resposta a incidente. Então, através da telemetria que eu tenho no meu CIEM, né, dos alertas que são enviados, a gente direciona uma análise mais pontual para saber o que, de fato, o usuário ali crítico estava fazendo naquele momento, né? Eu retiro muito o falso positivo da minha operação de monitoramento e sou mais assertivo quando eu olho as imagens do que ele estava fazendo. Se eu for olhar do lado do cofre, eu tenho que olhar uma história muito grande. Quando eu olho nesta ferramenta, eu olho pontual, eu consigo fazer hunting do que está acontecendo, eu consigo correlacionar, porque ela me traz métricas e triggers do que foi feito, inclusive eu melhoro ali a minha detecção dentro dessa ferramenta, né? Por isso que a gente colocou esta ferramenta ali como intermediário do acesso ao cofre que a gente tem aos servidores, tá? Isso foi um dos ganhos que trouxe para a gente, em termos de visibilidade e ação, né? Outro ganho que ele veio, né, a reboque dos servidores, porque quando a gente contratou a licença para colocar lá para enxergar servidores, numa conversa com o time de resposta a incidente, a gente falou assim, poxa, a gente pode usar essa mesma licença nas estações. Então, o usuário que tinha um comportamento que a gente entendia que não era adequado, mas não necessariamente que ele cometeu um incidente ali, mas a gente já viu as nuances de um comportamento que não malicioso, a gente trouxe esse monitoramento para a estação do usuário. E aí ele ganhava ali um monitoramento de 24/7 de tudo que ele fazia dentro do equipamento, dentro da desktop. E ali, do endpoint, e ali a gente começou a enxergar comportamentos que a gente nem imaginava, né? Tanto em segurança, né? Olhando aspectos de segurança, como a gente vai falar mais para frente, como produtividade, né? A gente, conversando sobre os casos de uso da Cielo, tudo que eles passaram a ter visibilidade, a gente percebeu que, na prática, além de ele conseguir monitorar, ficou muito mais simples ele contar essa história dentro de casa, porque muitas das vezes o desafio é vocês engajarem as outras áreas, as áreas de negócio, as áreas que não são técnicas. Como é que você explica de um jeito mais simples, que qualquer pessoa possa entender? Parte do nosso trabalho é fazer essa tradução, é conseguir falar de um jeito simplista qual é o risco que a empresa está assumindo ou não está assumindo no comportamento. O Marcelo tem casos ótimos do dia a dia assim, que aconteceram,
E aí a gente começou a discutir um pouco mais de o que mais é possível. E a Cielo também tem isso como cultura, né? Eles têm uma coisa inquietante do que mais é possível com a solução. É por isso que, cada vez que a gente conversa, eles já descobriram alguma outra coisa que era possível e estão trabalhando em cima de algum outro caso de uso. Isso também é legal compartilhar, que não é só a ferramenta. Tem o que a gente sabe, a tríade, pessoas, processos e a parte de solução, não tem jeito, mas é importante. A gente conseguiu ajudar a fazer essa tradução, que eu acho que é cada vez mais difícil. A questão de servidores, ela é muito latente, você mostra ali, ela é bem fácil de entendimento, né? A de estações, a gente se deparou com alguns casos, né? Então, vou trazer um exemplo para vocês aqui. A gente tem um dev, né, X, que pediu lá um acesso administrativo da máquina dele, porque precisava para trabalhar, etc. Isso eu garanto que todos vocês têm, né? Quem está em segurança fica ouvindo isso direto, o cara precisa, porque ele precisa executar alguma coisa. E é uma briga constante, segurança, TI, produto, se libera, se não libera, né? Aí a gente foi alertado no SOC de uma possível desabilitação do nosso EDR. Então, esse dev, por que ele vai desabilitar o EDR, né? Qual a necessidade ele teria de desabilitar o EDR, né? Aí a gente fez o quê? Faz o que eu falei para vocês, a gente usou isso agora para uma investigação mais profunda. E a gente foi investigar, né? Então, a gente trouxe a máquina, fizemos ali umas configurações que a gente precisava e liberou a máquina para ele. Ali, gente, começou a vir uns comportamentos que você falava, não, ele não está querendo só fazer isso. Aí cai no que eu falei do contexto, ali é intencional, né? E aí vai, assim, o que a gente traz de ganho, né? A gente pega essas imagens, constrói uma história, uma narrativa, um filme sobre isso, conseguimos mostrar para o gestor, você lembra quando você aprovou aquela solicitação de acesso administrativo do dev, que você falou que era para usar dessa forma? Assista esse filme junto com a gente. Isso aqui já conscientiza o gestor que o que chega para ele para aprovar, ele tem que questionar, né? E ele tem que fazer a gestão. Quando a gente fala ali do processo de gestão, ele tem que fazer a gestão desse acesso. Não adianta só jogar na mão de segurança para a gente olhar, e a gente está aqui para proteger, ok? Mas ele tem que ser ali o curador da informação, né? O cuidado. Isso trouxe uma forma mais fácil de negociar com as áreas os pedidos, porque a gente foi gerando exemplos, né? Esse foi um, né? Então, a gente teve esse ganho também. Em cibersegurança, às vezes, é taxado sempre do bad cop, né? O que sempre bloqueia, o que não quer deixar, o que gera indisposição, o que não está entendendo, o que o negócio precisa. E aí é legal a gente dividir essa responsabilidade, né? Você arrumar um meio de exemplificar e materializar para a área de negócio, assim, ok, cada acesso que a gente liberar, que é devido, até pelo timing de negócio, também você acaba aumentando a sua responsabilidade. A gente trabalha junto, né, colaborativo. Eu vou te dar esses acessos, mas você precisa usar com responsabilidade e ainda você, como gestor, precisa entender se o seu time está trabalhando como esperado. Então, ajuda a ter essa conversa de um jeito mais simples. Quando a gente fala de pessoas, não fala das máquinas, não fala do IP, não fala da porta, do protocolo, fica mais fácil a conversa, né? Fica mais simples de entender. Um outro item legal de trazer para vocês é o quanto isso ajudou na nossa relação com as áreas pares que a gente tem, né? Eu sou muito procurado por gestor, às vezes de RH, que tem algum tipo de desconfiança do colaborador, e ele solicita para a gente, poxa, você poderia dar uma olhada ali? E a gente fala, pô, isso não é segurança, né? Você está perdendo produtividade. Você quer que eu veja produtividade? Eu te ajudo. E a gente olha, né, ali... fazemos alguns monitoramento num determinado tempo, né? E a gente se depara com algumas coisas, né? Eu trago aqui para vocês. Se depara com o colaborador, que o gestor perguntou para mim, para eu dar uma olhada, e eu peguei várias vezes fazendo entrevista durante o dia, e aí ali no chat da entrevista, se sabendo a empresa que ele está fazendo a entrevista, tá lá o Excel com o salário que ele está pedindo, comparando com o que ele está ganhando, tal. Você olha questões de produtividade, o que ele está fazendo, está assistindo o YouTube. Cara, 2 horas assistindo o YouTube ali, ó, né? E nada, não é um YouTube ali de trabalho. Tutorial, tá? né? Não é um YouTube de trabalho. Então, isso, né, dá condições da gente ter uma negociação com as áreas muito, muito melhor, né? A gente se depara também, quando eu falei do RH aqui, com questões que a gente teve de olhar
a gente tem um controle de ponto. E esse controle de ponto, ele olha também a questão de bloqueio de máquina, desbloqueio de máquina, para saber o tempo ali que os profissionais estão trabalhando, para ter uma média, para fins de auditoria, etc. e tal. E aí, com essa ferramenta, a gente conseguiu notar que, em determinado momento, alguns colaboradores ali, eles habilitavam softwares, né, de não bloquear a tela. Ah, Então, mas isso assim, não acontece, deixava o gente. Isso software acontece na rodando. empresa de vocês? Isso não acontece, né? Só na Cielo. Então, assim, são vários ganhos que a gente trouxe, né? Sobretudo, acho que a questão de conscientização, né? Eu faço sempre um gancho que o que a gente coleta de informação, ela pode ser usada para diversas áreas, para diversos públicos, né? Aqui eu trouxe exemplos de RH, exemplos de áreas pares, exemplos para boarding. Você pode construir essa história para mostrar o acesso crítico que você está trazendo. Olha o que você aprova, porque às vezes cai na aprovação do cara e ele, tá aprovado, tal, né? E a gente começou a ter esse ganho muito forte nesta relação, né? E você pode levar esse vídeo para o board para mostrar. Não gosto de terrorismo, não acho que é por esse caminho que se faz segurança. A ideia daqui é a gente viabilizar negócio, né? Mas você também viabiliza negócios com fatos, né? Não é só dados, né? Eu falo que a imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando você mostra isso, você convence melhor o caminho a seguir, tá? Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer muito aqui a participação do Marcelo e todos vocês. Agora, hoje à tarde, às 15 horas, a gente tem uma sessão técnica detalhada, um deep dive na solução de como funciona uma investigação na prática. Porque sei, muitos de vocês estão com essa pergunta na cabeça para a gente materializar, então às 15 horas tem essa sessão. A gente tem o QR Code nas cadeiras e aqui na tela, se vocês quiserem pedir mais informações, quiserem pedir para marcar uma sessão. E agora a gente vai para o próximo painel. Muito obrigada. Aí. Obrigado, pessoal.